Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iniciaremos a leitura do livro literário da terceira etapa, Flávia, Flávia, a professora ao contrário. Faremos essa leitura em 3 partes. Flávia, Flávia, a professora ao contrário. Na classe de Flávia tem 32 professores e uma aluna. Ela, Flávia, Flávia, é uma professora ao contrário. Ela descorrige redações, faz recreio nas aulas, ensina brincando. Aliás, ela não ensina nada, ela aprende com os alunos. Descrever Flávia, Flávia é difícil. A gente não sabe a idade dela, por exemplo. Às vezes tem 80 anos, às vezes tem 8. Quase sempre ela tem idade do pessoal da classe, entre 9 e 10 anos. O tamanho de Flávia Flávia é fácil da gente dizer. Ela é pequenininha, mas mesmo aí as coisas complicam quando Flávia Flávia começa a se entusiasmar, contando uma história terrível ou um caso engraçado. Ela fica com 3 metros de altura. A voz dela, geralmente macia, se muda num vozeirão bonito e forte, como um acorde do lado esquerdo do piano. Agora, difícil mesmo é contar como são os olhos de Flávia Flávia. Geralmente são azuis, mas quando é tempo de chuva, eles ganham uns brilhos de cinzento quase prata. Quando o sol está muito lindo, aparecem outros 2 sóis pequenininhos nos olhos dela. Mas aí também a gente não sabe se é o sol que faz isso ou se os sóizinhos dos olhos dela se acendem porque ela gosta muito de sol. Descorrigindo redações. Flávia Flávia desligou o videofone com pena. Naquela noite, realmente, ela não podia ir ao teatro. E olha que para Flávia Flávia deixar de ir ao teatro é porque tinha coisa muito importante para fazer. De fato, Flávia Flávia tinha prometido às crianças descorrigir todas as redações e poemas da semana. E promessa de Flávia Flávia às crianças é a coisa mais séria para ela. Flávia Flávia descorrige redações seguindo regras que as próprias crianças foram inventando junto com ela. Ela sempre busca um jeito mais gostoso e mais simples da coisa escrita. As histórias e os poemas sempre fazem Flávia Flávia vibrar. É lógico que as crianças podem escrever sobre qualquer coisa ou até não escrever. Mas geralmente a turma escolhe um tema e faz o trabalho, poema, história, o desenho, que é apenas outro jeito de fazer poemas. A escola ao contrário. Não é só Flávia Flávia que é uma professora ao contrário, a escola dela também é. E por sugestão do João, no dia em que todos estavam brincando com as letras, a escola passou a se chamar Aloque-se, que é para todo mundo saber que era mesmo uma escola ao contrário. É uma escola linda, branca, com janelas azuis, cheia de plantas e bichos por todos os lados. Bichos soltos é bom que se diga, mesmo porque o Tomás e a Marina não iam deixar bichos engaiolados no lugar onde eles estudam. No fundo do quintal tem um muro imenso que há muito tempo foi branquinho e que depois as crianças pintaram com todas as cores e todas as coisas que vinham à cabeça. O fundo do quintal da Aloque-se virou um painel enorme, cheio de elefantes verdes, girassóis roxos, cachoeiras que são arco-íris e 1000 coisas que não dá nem para contar, só vendo. Geralmente as aulas são no quintal. Quando a chuva não deixa, as crianças ficam dentro da Aloque-se, pintando, conversando, trocando ideias ou figurinhas, lendo ou, como prefere Marília, com o nariz amassado na vidraça, espiando o mundo derreter.
Flávia inventa histórias. Ih, gente, é tanta história. História de bicho, de planta, de pedra, história de gente, de coisas, de mundos, histórias de coisas imensas, planetas e luas e sóis, histórias de bichos miúdos, coisas de microscópio. É um nunca se acabar de histórias. E Flávia às vezes fica atrapalhada quando a turma pede para contar uma história velha e ela nem lembra. Aí o pessoal tem que ajudar a lembrar. Aliás, a turma sempre conta as histórias juntos com Flávia, mesmo porque ela que é aluna deles e não consegue fazer as coisas sozinha, coitada. Para quem olha de fora, é um troço bacana de ver. A gente chega devagarinho e fica na janelona olhando lá dentro, Flávia, cercada de meninos e meninas, ou então dia de sol, sentada na grama gostosa do quintal, debaixo daquele jacarandá enorme que dá umas florinhas engraçadas com uma espécie de leite dentro. Em volta de Flávia, a criançada ouvindo com atenção e dando um monte de palpite no meio da história. Flávia conta histórias dos mundos. As aulas que antigamente se chamavam História do Mundo, História do Brasil, na Aloxi se chamam Histórias dos Mundos e Histórias do Brasil. Flávia não conta histórias só deste mundo, mas também da Lua, de Marte, de Vênus, histórias dos outros mundos. As crianças adoram viajar pelas galáxias e viajar pelos tempos. Um dia fizeram o teatrinho da primeira pré-história. Os meninos viraram homens das cavernas, saindo para caçar mamute, e as meninas viraram mulheres das cavernas, cozinhando a caça e fazendo mantas de peles para os filhinhos. E tinha ainda dinossauros e pterodátilos e mil coisas mais que o Pedro, apaixonado pela história bem antiga, pesquisava. Outro dia, representaram a segunda pré-história, o tempo enorme que os homens resolviam, ou melhor, não resolviam, os problemas pelas guerras. Todo mundo na Aloxi ficou triste e revoltado com tanta barbaridade. E pensar que esse tempo vinha até os dias de hoje, em pleno século XXI. Até a nossa próxima aula, turminha. Tchau, tchau!